Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema: estamos vivendo uma insegurança jurídica no país? Isto, se estiver acontecendo, pode contaminar o Estado de Goiás? Bom, para discutir esse importante e pontual assunto, pedido pelos telespectadores, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, que é presidente da OAB de Goiás; o Dr. Roberto Serra da Silva Maia, que é presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB de Goiás; e o Dr. Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional e Legislação da OAB de Goiás. Coincidentemente, como a advocacia e o direito, eu acho isso bom para o país, está realmente na crista da onda, né? O próximo programa, Opinião em Debate da próxima semana, também será sobre a área de direito, no caso a OAB de Goiás. Nós vamos falar sobre o novo plano de gestão da OAB de Goiás. O que vai mudar, quais são as qualificações, que plano é este que pretende revigorar e colocar a OAB de Goiás nos trilhos. Nós vamos falar com a OAB, eu não sei se serão esses mesmos componentes, mas este é o tema do próximo programa. Bom, vamos começar aqui com o Dr. Lúcio Flávio. Dr. Lúcio Flávio, aqui a própria essência da chamada do programa está falando sobre a possibilidade de haver uma insegurança jurídica no país. Algo que preocupa todos os brasileiros, né? O senhor, como presidente da OAB, acredita que essa sensação, ela é efetiva? Nós estamos realmente numa era com insegurança jurídica no país, de alguma forma, e que pode contaminar Goiás, não? Boa noite, Rosenval. Boa noite aos telespectadores. A realidade é que estamos passando por um período turbulento, não há dúvida. E um período turbulento em que há um questionamento muito incisivo com relação à possibilidade de permanência da presidente da República no seu cargo. Deflagrado o processo de impeachment perante o Congresso Nacional, questionada a lisura da sua candidatura e da chapa perante o Tribunal Superior Eleitoral. E toda vez, Rosenvaldo, que nós temos um questionamento jurídico dessa envergadura, é forçoso reconhecer que existe uma situação de insegurança, sim, porque ninguém sabe aonde que isso vai redundar. Agora, eu tenho certeza que as instituições brasileiras ligadas ao processo democrático estão amadurecidas e a nossa população pode ter segurança de que elas funcionarão todas as vezes que forem, como estão sendo chamadas a se posicionar nesse momento turbulento. Bom, o senhor tocou num ponto nevrálgico aí, porque nós tivemos muitas perguntas quando nós fizemos a divulgação do tema do programa, no seguinte sentido: passo essa pergunta agora para o Dr. Roberto Serra. Nós estamos vivendo, de alguma forma, uma Suprema Corte brasileira bolivariana, ou seja, existe essa realidade de que alguns juízes na Suprema Corte brasileira votariam assim ou assado por conta de terem sido indicados pelo governo que está aí 13 anos no poder, e isso é uma coisa que os advogados entendem como sendo um problema para que a justiça seja bem aplicada, não? É interessante essa ponderação, porque havia esse pensamento no passado, né? Os últimos governos indicaram a maior parte dos ministros que estão ali no Supremo Tribunal Federal, e existia esse burburinho, essa falácia de que os ministros ali estariam comprometidos em decorrência desse fato com o governo. Mas o que nós pudemos perceber, e a partir das decisões, principalmente mais recentes do Supremo e outras também, é que a partir do momento em que um cidadão se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, o pensamento, a conduta, a postura do julgador passa a ser outra completamente diferenciada dessa postura ideológica que se esperava a partir de uma nomeação. Então, não acredito, e nós não acreditamos, que o Supremo Tribunal Federal esteja envolvido nessa seara ideológica que se imaginava no passado, antes das suas próprias nomeações e posses. Bom, doutor Clodoaldo Moreira, evidentemente que espero que o doutor Lúcio Flávio e o doutor Roberto estejam certos, é o que se espera do Supremo, mas gravações recentes, vou citar algumas delas, do Delcídio, falando: não, eu vou falar com o Lewandowski, apenas para citar, porque isso estava lá, né? Aí o Lula falando com a presidente da República,
dizendo, não, nós precisamos falar se os homens não resolvem, vamos falar com a Rosa, acho que é Rosa Weber. Rosa Weber. Com a Rosa Weber. Né? O outro citou um outro ministro qualquer, quer dizer, gravações de diferentes atores, né? Dizendo que iriam falar, não, precisamos falar com fulano sobre isso. Quer dizer, isso é o quê? Bravata? Quer dizer, isso deixa a população que é leiga em direito indecisa e insegura. Poxa vida, olha aí, o cara disse que ia falar com fulano para resolver o problema. Não é? Então, isso é bravata? Por que as pessoas ainda têm a coragem de usar o nome do ministro assim? Isso, eu imagino que seja punível pela lei, né? Isso o senhor não acha que são alguns sintomas de que alguma coisa pode não estar tão bem quanto todos nós gostaríamos, não? Então, boa noite, Rosenval. Boa noite, telespectadores. As gravações que foram feitas, essas gravações específicas de referência, elas foram feitas mediante autorização. Então, o Ministério Público solicitou, o Ministério Público Federal, o juiz Moro considerou e autorizou as interceptações. A partir do momento que existe uma autorização legal de interceptação e é colhido nessa interceptação algumas informações, e essas informações podem ou não configurar crime, compete, logicamente, ao próprio, né? Nesse caso que foi decidido hoje, né? O Supremo Tribunal Federal chamou para si essa matéria, né, que é específica referente às autoridades, para decidir se há ou não. Agora, se por acaso faz referência, eu conheço o ministro, eu conheço fulano, o simples fato de falar assim, conhecer por si só não configura o fato criminoso. Mas se falar, eu vou falar, nós vamos falar com fulano de tal para ver se resolve isso aí. Por exemplo, se fosse o presidente da República que tomasse uma atitude dessa, né, vou conversar com o ministro para que ele tome um posicionamento, estaria cometendo um crime de responsabilidade. Não é? Porque o que se espera de um agente público é que ele obedeça os princípios básicos da administração. E um deles é a legalidade e a moralidade acima de tudo. Então, não quero acreditar, no primeiro momento, é tudo muito superficial, existem as informações, né? Mas a imputação não ao fato criminoso vai caber a quem compete, que é o Ministério Público. Né? Mas falar assim, olha, eu me comprometo a conversar pessoalmente, né, significa que aparentemente existem indícios de autoria e materialidade, mas tem que ser apurado melhor para chegar a um resultado final. Pode ser uma bravata, né? Pode ser uma bravata. Doutor Lúcio Flávio, eu aprendo muito com as minhas filhas. São fabulosas crianças para aprender. O senhor tem criança pequena? Não, ainda não. Mas deve ter ciência de que a gente aprende muito com os filhos pequenos. As minhas meninas têm as gêmeas de 4 anos, aí a gente fala muito em Deus, e nisso, aquilo, e uma perguntou assim, papai, mas se Deus fizer alguma coisa errada, quem que vai punir ele? Foi boa pergunta. Deus não faz nada errado. Então, mas se fizer, não faz. Então, me colocou na parede, né? É muito engraçado isso, por que não, né? Porque a mente dela ainda não está assim, com aquele temor a Deus que a gente tem tanto. Mas aí eu pergunto, né? Se os deuses erram, né? Porque o Supremo Tribunal Federal é uma posição, ali chegou, né? Quer dizer, acima de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eles são os deuses nessa área do direito, né? Não tem como. Mas se um ministro realmente prevarica, se um ministro faz alguma coisa errada, quem vai julgá-lo? A quem compete julgar um ministro que pode ter feito alguma coisa fora da lei? Eu acho que nós precisamos colocar essa questão aí de duas formas. Primeiro, Rosenval, é importante que o telespectador, o cidadão, entenda que essa menção, vou falar com tal autoridade, é preciso interferir no processo tal, isso pode sim ser uma bravata. E nós percebemos que o próprio ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é bem dado a esse tipo de comportamento. De rompante. De rompante. É muito preocupante que nós venhamos a impingir uma suspeita a uma autoridade desse quilate pelo simples fato de ter sido mencionado numa interceptação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Supremo Tribunal Federal e de fato você tem razão, a última instância, a instância máxima do judiciário do nosso país. Se ele errar, quem vai revisar a sua decisão? Não, ninguém vai revisar a sua decisão. E nós, aqui que frequentamos os bancos da faculdade, costumamos até brincar que o Supremo tem a prerrogativa de errar por último, né? Ele tem a última palavra, então tem a prerrogativa de errar por último. Mas o que é importante é que
nesse jogo de erro e acerto da justiça, em algum momento, deve haver uma decisão final, por pior que ela seja. Melhor né? do que uma não decisão. Melhor do que uma não decisão ou que a situação de insegurança jurídica de você sempre, a todo momento, poder recorrer e rediscutir aquela questão. Eu quero voltar um pouquinho a essa questão, depois do intervalo comercial, num ângulo que eu gostaria que o senhor analisasse, que me parece que eu não fui feliz da minha colocação. Mas antes de nós irmos para o intervalo comercial, vocês já notaram, anote aí, telespectador, que você, quando vai fazer uma obra, vai reformar, construir, fazer qualquer coisa, é um pepino atrás do outro, é um abacaxi atrás do outro, é um limão. Se você quiser se livrar de pepinos, limões e abacaxis, e entregar para uma empresa seríssima, que garante para você que a obra vai ser feita no prazo determinado, com o valor que foi planejado, tem uma empresa muito séria chegando a Goiás. É uma empresa já estabelecida aqui, mas está com mais vigor agora. É a JL2 Construtora. A JL2 faz isso para você, seja obra de qualquer porte, pequeno, médio ou grande porte. Você procura a JL2 Construtora. São os profissionais experientes, tanto em São Paulo como no estado de Goiás. Liga lá, o telefone é o 3095-7150. 3095-7150, a JL2 Construtora. E um abraço para o pessoal da Subilt, que tem 10 unidades, todas com localização privilegiada, e você fica belo, sem fazer nenhum esforço, ok? E um grande abraço também para o Dr. Jefferson, lá da Implant Center, 3285-3247. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, falando sobre a possível vivência de uma insegurança jurídica no país e se isso poderia contaminar o estado de Goiás. Enfim, discutindo as lides jurídicas do país num momento onde o direito nunca foi tão importante quanto agora. E na próxima semana, nós vamos falar sobre um novo projeto administrativo da OAB de Goiás, que está tentando colocar a OAB nos trilhos para ela servir melhor os advogados goianos. Nós vamos saber que projeto é esse, como ele deve funcionar. Ok? Mas eu quero só rapidinho aqui, insistir um pouquinho, doutor Luiz Flávio, que o que eu quis dizer, o senhor tomou um ângulo que eu acho importante também, que é o erro do Supremo Tribunal Federal ao julgar as diversas peças jurídicas que chegam ali. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido: se um juiz do Supremo Tribunal Federal prevaricar, que são humanos que são sujeitos a fazer isso, mas se ele for uma pessoa que estiver fazendo um conluio com um grupo de advogados, se ele estiver usando a profissão dele para poder locupletar-se, né, quem que vai julgar esse cidadão? Vamos supor que a Polícia Federal esteja lá, receba uma denúncia e diga: olha, este juiz da Suprema Corte está direcionando a sua sentença para tirar proveito disso. Quem que pode investigar um juiz do Supremo? Primeiro, quem que pode investigar e quem vai julgá-lo, né? É uma pergunta boa, né? Boa. E, Rosenval, numa república, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Nem eles? Nem eles. Todos são iguais perante a lei. Esse é o mandamento básico de uma república como a nossa. Nesse caso, se um ministro do Supremo vier a incorrer em qualquer ilegalidade que tenha reflexos na seara penal, ele vai ser
processado e julgado perante a própria casa que pertence. O Supremo Tribunal Federal, perante seus pares. Pode julgá-lo. Tem que julgá-lo, porque senão quem haveria de fazê-lo? Pois é, e a pergunta que me causa, assim, acho que para qualquer um, por exemplo, autorização para vamos supor, estou hipoteticamente falando, a Polícia Federal falou, esse juiz aqui, está comprando iate, está comprando coisa, o salário dele não dá. Então, esse jeito está fazendo alguma coisa errada. Se quiser grampear um juiz do Supremo Tribunal Federal, quem pode autorizar esse grampo? Só o Supremo. Só o próprio Supremo. Complicado, né? Mas ele vai ficar sabendo então, ué. É porque você tem, certamente, mecanismos aí de garantia de sigilo dessas investigações que devem ser, entretanto, conduzidas por um magistrado da Corte. Da Corte. Agora, talvez Pode ser o Roberto Serra e o... Pois não, Roberto Serra. Porque, veja bem, são perguntas... saibam de um perguntas caso republicano que tenha acontecido isso, né? É interessante porque, veja bem, compõe a definição de segurança jurídica, já que esse, inclusive, é o tema principal aqui dessa opinião, desse programa, Opinião e Debate, exatamente o princípio da idoneidade. Né? Pressupõe-se que os ministros de uma corte, no caso da sua pergunta do Supremo Tribunal Federal, sejam idôneos e pessoas íntegras e imparciais o suficiente para julgar, inclusive, o próprio par. Constitucionalmente falando, competiria ao Supremo Tribunal Federal julgar essa situação inusitada que ainda não temos registros históricos. Esse, sob o ponto de vista judicial, criminalmente falando. Sob o aspecto correicional, tem-se também um órgão distinto, que é o Conselho Nacional de Justiça, que teria essa competência para julgar esse magistrado que eventualmente tenha prevaricado e praticado outras condutas que não são compatíveis com o exercício da magistratura. Mas, em tese, o presidente Lúcio Flávio está coberto de razão, competiria ao Supremo Tribunal Federal e essa confiança lhe é repassada por força de lei e de acordo com a própria Constituição, sob o ponto de vista judicial e sob o ponto de vista correcional, teríamos o Conselho Nacional de Justiça para esse mistério. Eu queria colocar alguma coisa, doutor Clodoaldo? Interessante, para arrematar o final, a Constituição Federal assegura no artigo 102, inciso 1, que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, né, e julgar, logicamente, o próprio ato praticado pelo próprio ministro. Então, é a Corte Máxima e a Corte Máxima julgaria. Como seria isso? Procurador-Geral da República, que é a pessoa responsável nesse caso, né, identificando que há uma prevaricação, ou seja, que ele deixa de fazer algo, solicita à Polícia Federal para instaurar inquérito policial para apurar os fatos. O delegado da Polícia Federal vai solicitar, nesse caso, ou o próprio Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro, de acordo com a Lei de Interceptação Telefônica, ele tem a obrigação de sigilo. Então, ao receber essa solicitação, ele se compromete, evidentemente, pelo princípio também da moralidade, de guardar essas informações. Guardando essas informações, prevalece o sigilo da Lei de Interceptação, que deveria ser assegurado, e, evidentemente, ele vai ser processado e julgado perante o Supremo. Dentro da história da Constituição 88, não aconteceu nenhuma situação dessa. Evidentemente, a Emenda 45 de 2004 criou o CNJ como meio de poder fiscalizar, né, os atos praticados pelos juízes. Então, evidentemente, o CNJ analisa administrativamente, impondo até uma aposentadoria, mas criminalmente, havendo um fato desse, o próprio Supremo julgaria. Eu estou fazendo perguntas que nós recebemos durante a semana toda dos telespectadores. Eu estou pegando assim no bojo, que aí não pega o nome. O telespectador deve estar sabendo aí. Assim, rapidinho aqui, tem muitas perguntas, doutor Flávio, que pessoas perguntaram isso. Vamos supor que um desses ministros, que eles estão agora tão à mostra, né, que as pessoas começaram a se preocupar. Olha que coisa interessante, começaram a se preocupar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estão, assim, agora viraram uma vidraça, né? Tudo que eles fazem está sob o escrutínio da imprensa e da população, né? Se um ministro surtar e der uma surra na mulher, o que não se espera de um ministro, mas, como eu disse, humanos que são, não é? Mas ele pode ser denunciado normalmente na delegacia por um crime comum assim. Se ele fizer isso, não posso. Olha, minha senhora, a senhora levou uns sopapos aí, mas ele é o ministro supremo, não vou. Ele pode? Pode. Ele detém por força do cargo a prerrogativa do foro, né? Então, o simples fato dele ser ministro já faria com que, independentemente
da circunstância em que esse eventual delito venha a ser praticado, de ser julgado diferenciadamente, por força do cargo que ele exerce. Sim. Porque a prerrogativa do foro, ela visa, ela tem uma característica que vai além, necessariamente, da conduta ou do cidadão que pratica a conduta. É um instituto criado para proteger ou para fazer com que aquelas pessoas que exercem determinadas funções sejam julgados por órgãos que se garanta e permita a maior imparcialidade. Okay. Aqui o Dr. Robson, eu parabenizo o Dr. Clodoaldo pelas contribuições diante da Ordem dos Advogados de Goiás e por ter contribuído em minha formação, pois foi meu mestre em Direito Civil e Constitucional. Olha que legal, o seu fã-clube está aqui. Aqui o Luiz pede que pergunte se seja passado do Dr. Lúcio Flávio, presidente da OAB. Meu caro presidente da OAB, se o STF está tão isento quanto a independência do jurídico em relação ao executivo, por que o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, encontrou com a presidente Dilma em Portugal? Eu não acredito que o STF seja tão isento assim. Ele não poderia encontrar-se com a Dilma fora do país. O nosso caro telespectador se mostra muito atento ao que está acontecendo no país. De fato, uma das questões muito levantadas aí ultimamente foi que a presidente da República desviou uma viagem internacional para passar em Portugal, para ter um encontro com o ministro Lewandowski e, de fato, esse encontro comprovadamente aconteceu. Agora, o que se está justificando, e é o que a presidente da República diz, é que se sentou à mesa em Portugal com o presidente do Supremo para discutir questões relacionadas a vencimentos dos magistrados, porque estava se discutindo o orçamento do Poder Judiciário à época. Agora, nesse caso, Rosenwald, se por um lado nós temos a necessidade quase de presumir que o encontro foi republicano e, portanto, acreditar na versão, e quero crer que essa versão de fato aconteceu, eu não posso deixar de notar que aqui nós temos aquela hipótese da mulher de César. Exatamente. Que não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, e esse encontro quase que às escondidas não pega bem para autoridades de poderes como a autoridade máxima do judiciário brasileiro e a autoridade máxima do executivo. Eu tenho uma impressão particular, com base na minha própria experiência de vida, que um ministro desse aí ele tem que tomar muito cuidado com tudo, porque ele está o tempo todo. Olha, eu que não tenho menor importância no contexto dos destinos de quem quer que seja, assim, a não ser o fato de ser jornalista, se eu passar no sinal fechado, eles ligam lá para a emissora e falam, você passou com o sinal fechado. E eu tenho que ler no ar, porque eu falo que leio tudo. E já me aconteceu, eu falo, não, você passou tal hora, eu vi você. E outra coisa, você com sua bicicleta estava no passeio. Então, imagina se isso acontece comigo, que sou figura pública, o que não acontece com o ministro Supremo? Ele não pode nem ir num restaurante assim e ficar muito alto, porque senão, né? Como teve um deles, não sei se foi o Fux ou um deles que foi numa festa e teve um entrevero com um jornalista e falou uns palavrões, o pessoal gravou, né? Foi o ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli, né? E não pegou bem para ele, né? Para a reputação dele. O Antônio, aqui, essa pergunta vai aqui para o doutor Roberto Serra. Colocam a culpa em cima da presidente, por que o Congresso não muda as leis? As leis são só para os pobres. Concordo com o que o Lula falou, que os 3 órgãos só atacam o pobre e são um bando de bunda mole. Foi o que ele usou isso. É verdade isso? A lei só é para o pobre mesmo? Me parece que nós estamos provando que não, né? Esse é um discurso que ele é rotineiro, né? Principalmente na esfera penal, onde nós percebemos que as prisões elas estão cheias de pessoas com um nível mais baixo econômico, né? Pessoas pobres, etc. Mas, na verdade, como foi dito aqui no início, a lei ela tem uma característica abstrata e universal e é necessária para garantir a segurança jurídica. Então, a partir do momento em que a lei estabelece, por exemplo, que matar alguém é crime, essa conduta ela vale pro mais pobre, do mais pobre ao mais rico, né? Então, ela tem essa característica institucionalizada de
de valer para todos pelo princípio da igualdade. E isso é segurança jurídica. Agora, se aqueles que praticam com maior frequência uma determinada conduta são pessoas mais pobres, ou se divulga essa característica de práticas criminosas, aí é uma outra história. Faz com que, às vezes, as pessoas formulem um juízo de valor pré-concebido ou preconceituoso acerca dos infratores da lei. Mas não necessariamente nós podemos concluir que a lei é feita para pobre ou para pessoas que sem condições nenhuma. Rosenval, me permita só para completar, é muito breve. Para o telespectador que tem essa impressão, é importante a gente destacar que a Operação Lava Jato tem derruído diversos mitos como esse. É verdade. Hoje, nós temos ainda preso o Marcelo Odebrecht. Que é o maior de todos, é o príncipe dos empreiteiros. É o príncipe dos empreiteiros. Exatamente. Né? A elite da elite econômica nacional. Nós tivemos, pela primeira vez na história republicana, um senador preso no exercício do mandato, como foi o caso do senador Delcídio, que acabou redundando na sua colaboração premiada, que está descortinando atitudes absolutamente antirrepublicanas de altos mandatários. Então, eu acho que o telespectador tem parcela de razão, mas nós podemos ter esperança de que este país está amadurecendo. E eu cito mais um caso emblemático, o caso do José Dirceu, que chegou a ser, eu até falava que ele era o primeiro-ministro afro-luso tupiniquim, ele foi um dos mais poderosos homens da República, e, no entanto, foi preso e ainda está preso. Está. Né? Quer dizer, eu nunca pensei que, como jornalista, eu iria viver uma situação onde eu viria, por exemplo, um banqueiro, que foi o caso daquele banqueiro também, que esteve preso, e apenas, assim, não foi uma coisa tão... Hoje, o dono do BTG Pactual, que é um grande banco, o André Esteves, está preso na Operação Lava Jato. Pois é, nós não tínhamos isso no passado. Antes, eu quero dizer que o Brasil, de uns 3 anos para cá, provou para mim que a gente pode ter muita esperança nesse tipo de equação equilibrada da lei. Porque era impensável, alguns anos atrás, que alguém que pudesse contratar as melhores bancas de advogados do país pudesse ser preso. Eu falo isso porque acompanhei a história do país como jornalista. Era impensável, né? O sujeito que pudesse contratar a banca podia fazer o que quisesse. Mas, né? Rosenval, nós temos uma frase interessante, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é para todos. Para todos, tem que ser. Então, a população, quando tem uma visão geral, ela tem que analisar no contexto. Primeiro, no aspecto constitucional. A Constituição é a lei maior. A Constituição emana do povo e para o povo. Então, a partir do momento que a população começa a ter consciência que os institutos funcionam, que efetivamente a Polícia Federal está cumprindo o papel dela, o juiz federal está cumprindo o papel, o Ministério Público, isso traz uma segurança jurídica, segurança do bem-estar que a população busca. Só que a população tem que conscientizar e participar dos debates, participar das questões que envolvem a segurança. Então, a lei não faz distinção, a lei é para todos. Então, a partir do momento que eu tenho um Código Penal, um Código Civil, nós temos que adaptar as legislações. A evolução da sociedade, o Código Penal é de 40, necessário mudanças. O Código de Processo Civil era de 73, nós temos a mudança de 2015 e o novo Código Civil. E essas mudanças vão de acordo com o ritmo constitucional democrático. Ok. Olha, antes de ir para o intervalo comercial, eu quero falar da Pax Clínica. Pode colocar aí a informação da Pax Clínica? A Pax Clínica é um instituto de neurociência e uma instituição de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, os alcoolistas. Você pode ir lá, o grande doutor Salomão, toma conta da clínica com a maior qualificação possível, 3282-7040. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Bom, tem aqui Posição do AD.
Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema a segurança ou insegurança jurídica do país. O próximo programa será sobre o novo projeto de qualificação ou de requalificação da OAB de Goiás. Aqui tem várias perguntas, vou até estar conversando aqui com o presidente Lúcio Flávio, eu vou tentar aqui fazer um apanhado de todas elas, mas aqui tem muitas pessoas perguntando sobre essa posição do impeachment, que a OAB se posicionou favoravelmente, e aqui até o J. Machado, do setor Itatiaia, diz que ao longo da história, nos casos de mudanças atípicas de governos, a OAB sempre apoiou as forças conservadoras do país. Por quê? Eu não concordo com isso, porque eu acompanhei muita história, mas no bojo dessa pergunta do impeachment, o senhor poderia também responder o J. Machado. Com prazer. É muito importante que a população entenda a posição que a ordem adotou nesse caso, Rosenval. Primeiro, foi extremamente democrática porque o Conselho Federal, por seu presidente, o Dr. Cláudio Lamáquia, escutou antes de tomar a posição todos os 27 presidentes e respectivos conselhos de seccional. Então, a ordem tomou uma posição após uma ampla discussão com a base da advocacia do país. Segundo, tem se repetido ad nauseam que o impeachment seria um golpe, que o impeachment seria uma forma ilegal de retirada de um governante do poder. Isso está muito longe de ser verdade. Golpe é o rompimento da legalidade, normalmente pela via das armas. O impeachment é um procedimento constitucional que prevê um devido processo legal com contraditório, com ampla defesa e que permite, se configurado o tal crime de responsabilidade que tanto se fala, Rosenval, que o governante, no caso o presidente da República, a presidente, venha a ser afastado do exercício do mandato. Mandato não é cheque em branco, mandato não é cláusula pétrea, o mandatário maior não está autorizado a fazer o que quer. Então, o impeachment não é golpe, impeachment é um modelo constitucional que está previsto na Carta de 88 e, mais importante, em momento nenhum a Ordem dos Advogados do Brasil tomou essa posição com base em ideologia ou paixões partidárias. Não. A Ordem simplesmente adotou uma postura técnico-jurídica e, com isso, se desincumbe, Rosenval, da sua função de defender a Constituição e o Estado democrático de direito. E ao longo da história do Brasil, as pessoas falam isso, mas a posição da OAB sempre foi muito qualificada. Eu me lembro que a OAB, no tempo do golpe militar, injustamente acusado, hoje eu não sei por pessoas que não conhecem a história, era o único bastião que nós jornalistas tínhamos para poder não sermos torturados, e a gente tinha a OAB como um suporte aos jornalistas, né? Então, acho que porque coisas que espalham na internet é um negócio impressionante. Pessoas espalham a mentira e ela passa a ter fórum, passa a ter áreas de verdade. De verdade, né? Aqui, a Arlete, do setor Bueno, para o Dr. Roberto Serra, a administração pública compromete o princípio da segurança jurídica? Olha, depende muito do referencial da pergunta, né? Eu não acredito. A administração pública, ela compõe todo o sistema jurídico, inclusive, né? Sob o ponto de vista penal, existem, inclusive, previsões típicas criminalizando a conduta praticados por agentes públicos e praticados contra a própria administração pública. Então, na verdade, a administração pública é um dos componentes que asseguram o princípio da segurança jurídica. É necessário a confiança na administração pública para que a segurança jurídica seja estabilizada e mantida no país. Ok, boa noite, Rosenval. Parabéns pelo belíssimo debate sobre a insegurança jurídica que o nosso país está passando. O Jean Carlos, que é advogado em Goiânia. O Saulo Godoy, não vou perder o programa da semana que vem, porque quero saber desse novo projeto da OAB. Então, fique conosco que você vai saber semana que vem. Aqui, ok, o Valdivino do setor Três Marias. Se a lei fosse aplicada de cima para baixo, ela não teria um efeito melhor? Porque as pessoas ricas e com acesso à informação cometem crimes e não são presas. Bom, embora a gente já tenha dito isso aí, o doutor Cordaldo poderia falar novamente sobre isso, porque isso fica parece que está tão arraigado na sociedade brasileira que incomoda muitas pessoas, né? Esse é um sentimento
equivocado dessa pessoa, né? Porque geralmente as pessoas têm essa percepção equivocada sobre essa situação, mas na verdade a lei, como eu disse anteriormente, não faz distinção, a lei é para todos. Se um sujeito, suponhamos, pratica um crime, ele responde por esse crime, ele tem garantida ampla defesa e contraditória, que são garantias constitucionais. Se ele não tem condição, suponhamos, eu sou pobre, não tenho condição de pagar um advogado. Existe a Defensoria Pública para atender essa pessoa que é carente. Existe a Lei de Assistência Judiciária Gratuita, que é a Lei 1060/50. Existem também as instituições de ensino que prestam serviços gratuitos de assistência. Então, se a lei, na verdade, o que é correto é que a lei seja aplicada para todos. A lei é para todos. Se for aplicada para todos, e é isso que a gente está observando agora, né, que não só os grandes, mas também todos, ninguém está acima da lei. Aplicando a lei para todos, eu acredito que a gente possa ter, evidentemente, um país melhor. É claro que ninguém é hipócrita ou ingênuo ao ponto de não reconhecer, por exemplo, que uma pessoa que cometa um delito X ou Y, se ela for muito bem defendida, evidentemente que as chances dela de de receber uma pena menor ou de salvar são maiores do que a pessoa que não tem um advogado extremamente qualificado e experiente. Mas isso é da vida, de todas as coisas. Então a gente tem essa noção, e isso é uma coisa que é muito difícil de ser resolvida em qualquer país do mundo. O que acontece no país onde as leis são mais sérias, e pode ser citada, como o Canadá, Estados Unidos e a Inglaterra, nós temos lá casos célebres, né, de pessoas que demoraram a ser presas ou que acabaram se salvando, mas não é a coisa geral. Não é? Aquele J. Simpson, O.J. Simpson, jeito absolutamente, quem acompanhou aquele caso como eu acompanhei, não tem dúvida de que ele era culpado. No entanto, ele acabou se salvando. São casos assim que acontecem. Mas, Rosenval, a questão mesmo do processo, às vezes o processo, por ser muito longo, seja o criminal ou às vezes o processo civil, gera insegurança. Às vezes a pessoa achar que não tem justiça, a justiça é lenta, é morosa. Demora, né? No entanto, a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78, fala que os processos terão duração curta. Então, na verdade, o certo seria, logicamente, né, que o Poder Judiciário, com o novo Código de Processo Civil seria um exemplo, né, trazer essa celeridade, que é um dos princípios também da administração pública. Um processo sério, pressupõe-se que a sociedade ficaria satisfeita com a resposta. Eu tenho certeza disso. A sociedade gostaria que as coisas fossem mais rápidas, mas isso, às vezes, também é uma garantia do direito que tenha essa possibilidade dos recursos, não seja tão rápido assim. Porque se for rápido demais e assodado demais, pode ser o efeito contrário, né? Nós podemos provocar injustiças, né? Aqui o Augusto César, doutor Luiz Fávaro, prezado Rosenval, o fato dos ministros do Supremo Tribunal Federal serem escolhidos pela Presidente da República não fragiliza o STF? Olha, como chama o telespectador? O Augusto César. Olha, o Augusto toca num ponto importantíssimo. Eu, pessoalmente, aqui, externo a minha posição, Rosenval, como cidadão e advogado, e não na qualidade de presidente da OAB, mas eu, pessoalmente, não acho que o sistema de indicação dos ministros do Supremo que nós temos hoje seja minimamente razoável. Da forma como está previsto na Constituição, de fato, é possível cogitar-se de influências, de alinhamentos políticos, alinhamentos de interesses menores que não são os interesses da República. Então, penso eu que é momento, mais do que oportuno, que o Congresso Nacional rediscuta e emende a Constituição de 88 para alterar a forma como os ministros do Supremo são nomeados. Seja pela forma da elaboração de listas, seja pela forma de uma eleição dentro de candidatos que sejam previamente indicados pelo próprio tribunal, mas é preciso que se retire esse ranço que me parece ainda existente no nosso sistema constitucional. O doutor Closaldo queria fazer uma colocação também, não? Essa visão que o doutor Lúcio está colocando chama-se politização judicial, ou seja, a participação da política dentro do Poder Judiciário. O que acontece? A Constituição Federal, no artigo 101, fala que a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal será indicado pelo presidente da República, com pessoas de idade entre 35 a 65 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada. E essa pessoa escolhida será sabatinada pelo Senado.
É o que tem sido acontecido. Né? Exato. Então, assim, é uma indicação política. Então, por ser uma indicação política, a visão das pessoas é assim, mas como que uma pessoa que é indicada pelo próprio presidente tem competência para julgá-lo? Então, existe uma crítica, existem alguns projetos de emendas constitucionais a respeito da temática e, evidentemente, é necessário discutir isso de forma mais ampla possível, por meio da OAB federal, evidentemente, que representa, nesse caso, a competência, para a gente reformular isso. Okay. Porque nos Estados Unidos é indicado pelo presidente da República, não é? E parece que no Canadá pelo primeiro-ministro também, não é isso? Mas é temporário. É temporário. Temporário, né? Porque é o seguinte... Não é vitalício, né? Não é vitalício. E a partir do momento que ele se torna vitalício, ele tem as garantias. Então, os países geralmente adotam um período, às vezes, para ele poder garantir a participação do advogado, exercendo vários poderes, promotor, juiz, entre outros. Isso vai variar de cada país, evidentemente. Mas é importante também uma observação, Rosenval, que nos Estados Unidos os ministros do Supremo Tribunal americano são vitalícios e são indicados pelo presidente da República. Mas não dá para comparar a maturidade democrática dos Estados Unidos com a nossa. Basta ver que a Constituição deles é a mesma desde os Founding Fathers até hoje. Até hoje. E não tem esses penduricalhos, essas coisas absurdas que a nossa Constituição tem e que tornam a Constituição absolutamente não factível, né? Que tem coisas lá que não são coisas factíveis. Eu quero aproveitar aqui, eu sei que os nossos nobres representantes da OAB gostam muito de uma comida japonesa de boa qualidade, é isso? Então, aqui o Samura é um restaurante de comidas japonesas de mais alta qualidade. São cortes precisos, temperos irretocáveis, leveza e produtos tenros, altamente selecionados. A Samura, comida japonesa, é o maior exemplo da alta gastronomia japonesa em Goiás. Os endereços são os seguintes: Avenida T63, Setor Bueno, e no Shopping Cidade Jardim. E você pode pedir pelo delivery, 3091-5651. Portanto, eu indico o Samura. E quero mandar também um grande abraço aqui para a Academia Flectir, que tem tudo que você precisa para manter sua saúde 100%. Inclusive, lá tem piscina aquecida, fica na Rua 12, esquina com a Rua 58, número 183. Ok? A pessoal da Flectir. Muito bom. Raulino, você chamou? Vamos chamar os comerciais, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite, falando sobre o lado jurídico da sociedade brasileira. O Valdemir, olha aqui, o doutor Clodoaldo tem um fã-clube fantástico. Show de programa, o professor Clodoaldo precisa participar com mais frequência. Também, professor Clodoaldo. O professor Clodoaldo com essas mãos de pianista dentro, doutor Clodoaldo, ele tem constante. Aqui o Odário Cruz, boa noite, Rosenval. Ao final do programa, quero parabenizar o presidente da OAB de Goiás, doutor Lúcio Flávio, pela excelência de administração perante a ordem, e o doutor Roberto Serra, nosso nobre tesoureiro. Pois é. E a OAB vai prestar um esclarecimento aos advogados de Goiás e à população que acompanha a OAB. No próximo programa, nós vamos mostrar o novo projeto administrativo da OAB. Eu acho que isso é importante para todos os advogados, pessoas
que gostam do direito e para a população de uma forma geral. Aqui é a Priscila Rosa, aluna da PUC. Um grande abraço, professor Clodoaldo. Ótimo professor de direito. Está vendo? Nada como... Está com um fã-clube expressivo, hein? Muito, viu? Aqui... Ok. A Rejane, do Parque Anhanguera, para o doutor Lúcio Flávio. Hoje aqui tem coisa muito interessante. Se o Eduardo Cunha é alguém acima da lei, pois diante de tantas denúncias, o homem continua solto e presidente da Câmara Legislativa Brasileira. O Eduardo Cunha é pedreiro, né? Ele é um homem extremamente inteligente, o Eduardo Cunha, isso ninguém nega, Rosenwald. E ocupa uma posição, que é a presidência da Câmara dos Deputados, que lhe permite, em termos regimentais, manobrar muita coisa, inclusive para se proteger contra as investidas tendentes a lhe caçar o mandato. Uma dessas investidas, inclusive, é importante se diga, foi de iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Logo em janeiro deste ano, a primeira entidade que pediu o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, o senhor Eduardo Cunha não está acima da lei. O senhor Eduardo Cunha é investigado e processado perante o Supremo Tribunal Federal e eu digo à nossa telespectadora que o momento do encontro do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com os rigores da lei está muito próximo, mas muito mesmo. Ok. Eu também penso assim. Aqui o Isaías Lucas, para o Dr. Roberto Serra. Rosenwald, gostaria de saber se os juízes do Supremo não prevaricaram ao tirar do juiz Sérgio Moro a investigação sobre crimes cometidos pelo Lula. Eles deram para privilegiar o privilégio a ele, foram privilegiados, sendo que ele não tem nenhum cargo que dê direito a esse fato. Eu depois gostaria de falar sobre isso, como a imprensa brasileira hoje comeu barriga nessa avaliação. Pois não, doutor Serra? É uma avaliação muito pessoal do telespectador, mas eu não acredito nessa prevaricação. Quem acompanhou o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que referendou a liminar do Teori Zavascki, pôde perceber que o Supremo Tribunal proferiu uma decisão técnica lastreada na sua própria jurisprudência, isto é, lastreada nos precedentes de outros casos assemelhados. Então foi uma decisão ponderada e na minha ótica, correta sob o ponto de vista jurídico e da segurança jurídica. Porque eu estive avaliando, conversando inclusive com os juristas, a imprensa deu a impressão, com matérias, isso, aquilo, que Teori, né? Teori Zavascki teria dito que era para ficar mandar toda a investigação para lá, porque o Lula seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi isso que ele fez. Ele pediu para que todo o processo fosse para lá, para que o Supremo Tribunal Federal avaliasse o processo. O que pode ser que amanhã ele diz, não, nós avaliamos, isso aqui é aqui e esse aqui volta para o Moro. Então, o que ele pediu foi que o processo fosse enviado para lá para avaliação. Exatamente. É isso? Eu estou errado? Não? Exatamente. Isso aconteceu no julgamento do Mensalão também. Compete ao Supremo Tribunal aferir a possibilidade de separação dos processos. Né? Todas as vezes em que há a investigação de um sujeito, de uma pessoa, com prerrogativa de foro, de competência do Supremo Tribunal Federal, todos aqueles que com eles estão, de uma certa forma ou de outras, envolvidos, são encaminhados para o Supremo Tribunal Federal e ele tem a competência de fazer a separação desse processo. O que não parece ter acontecido nesse caso concreto, onde o juiz de primeiro grau assim procedeu. Então, o Supremo Tribunal Federal chamou à ordem essa situação para colocar os pingos nos is e definir, doravante, quem vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau e quem vai ser julgado, eventualmente, ou investigado perante o Supremo Então, eu estou Tribunal. certo. A imprensa deu a impressão hoje, fez matérias hoje, dando a impressão que não. Olha, o Lula agora, mesmo não sendo ministro, não sendo nada, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é isso, né? Não é isso. Não é isso, né? Tá certo, a imprensa divulgou de maneira torta e equivocada a decisão do Supremo. O Supremo simplesmente decidiu, como o doutor Roberto Serra colocou, que ele é competente para dizer quem é competente para julgar o quê. Não é? Que é uma diferença grande. Porque os jornalistas precisam ter essa humildade,
que eu tento ter, a gente comete erros, mas assim, eu sempre converso sobre problemas jurídicos com várias pessoas, com vários advogados, para depois eu tirar minha conclusão. Porque às vezes até se você conversa com o primeiro, que tem, como toda profissão, tem com o primeiro cabeça de bar que não é a área dele, ele chuta alguma coisa. Que não foi aluno do professor Não foi Clodoaldo. aluno do professor Clodoaldo, e pode errar. Então, eu acho que é importante você conversar com pelo menos 3 pessoas de alta competência jurídica para tirar uma conclusão como jornalista, que senão sai escrevendo bobagem. E as televisões todas falaram isso hoje. Mas é um privilégio, né? Porque nós 3 somos professores, né? Então, advogados e professores. Professor Lúcio Flávio, professor Roberto Serra, professor Clodoaldo. Então, nós temos aqui uma discussão de alto nível, né? com certeza, porque e isso precisa ser assim, porque eu já vi, eu já tive assim, o desprazer, porque isso não é bom, de corrigir advogados, tanto no programa de rádio quanto de televisão. Não, desculpa, o senhor não está certo, porque eu tinha convicção de ter conversado com pessoas como vocês, de que ele estava falando uma abobrinha jurídica, né? Porque acontece muito, então as pessoas precisam tomar cuidado, e acho que a imprensa tem esse péssimo hábito. Notei aqui, o juiz que bate, a doutora Débora Martins, o juiz que bate em mulher é tão criminoso quanto o outro. Sou a doutora Débora Martins, Maria é responsável pelo PMDB Mulher. Ele não tem mãe? É filho de chocadeira? Não, eu acho que a senhora está certa. Tanto que me parece que teve agora, recentemente, eu não sei qual estado do Maranhão, alguma coisa do gênero, teve um promotor, acho que foi um promotor mesmo, né, que foi afastado por isso, né? Porque ele agrediu a esposa. A Delma pergunta aqui para o professor Clodoaldo. Agora já fizeram o doutor Clodoaldo como professor. Quando há a possibilidade de acabar com essa situação insuportável no país? Está cansativo. Quando tudo se resolve, esta manifestação que ocorreu hoje pode ainda dar sustentação ao partido, o PT e ao governo? Bom questionamento esse. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta difícil, não tem como dar, é impossível dar uma resposta tão rápida assim, porque é uma situação de insegurança jurídica, política. Então, uma coisa nós temos que analisar, é necessário o julgamento do impeachment, passar por essa situação de impeachment, já estão com os prazos devidamente marcados, a presidente tem que apresentar a defesa dela até o dia 4 de abril, depois a Câmara vai se manifestar sobre a aprovação ou não, após o encaminhamento ao Senado. Encaminhando ao Senado, vai ser composta a composição de 21 senadores, que vai fazer a análise daquilo que foi aprovado pela Câmara, para depois o presidente do Supremo participar do julgamento, e pressupõe-se que, se o julgamento for regular, esse julgamento acabaria mais ou menos em outubro. Então, até outubro, nós teríamos uma situação de segurança. Evidentemente, a presidente vai ficar afastada, se for autorizado pela Câmara, afastada por até 180 dias. Então, durante 180 dias, assume o vice. Aí a questão é, o vice assumindo, será que isso vai trazer realmente uma segurança? Essas são perguntas que são difíceis de serem respondidas porque envolvem vários personagens. Né? Mas a esperança nossa, a esperança também da OAB, que representa o interesse da sociedade, é que sim, que nós conseguimos sim superar isso e virar a página. Ok, o Giovanni Fidalgo Orcelini, parabéns ao Rosenval pelo programa, imparcial, como sempre, esclarecedor. E ele está parabenizando o doutor Lúcio Flávio e a equipe, que está surpreendendo na OAB de Goiás. Olha que bom. Obrigado. Olha, infelizmente, não dá para a gente responder nem 1/3 das pessoas que ligaram aqui, e mais que ligaram pelo Twitter, pelo Facebook e tudo mais, porque o assunto é empolgante e o programa tem limitação de horário. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, e vocês, na próxima semana, vão ter um programa interessante dizendo o que será feito com os destinos administrativos, com os projetos e com o equilíbrio de contas da OAB de Goiás. A OAB vai estar aqui prestando contas à sociedade do que será feito nesta gestão que está iniciando. Muito obrigado aqui a honrosa presença do Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, presidente da OAB, o Dr. Roberto Serra da Silva Maia, obrigado, da Comissão de Direito Criminal, o Dr. Clodoaldo Moreira dos Santos também, lá da OAB de Goiás. As minhas considerações finais são as seguintes. Ainda bem que nós estamos no país discutindo preceitos jurídicos, analisando posturas de presidente do Supremo Tribunal Federal, de juízes, de promotores, de juízes federais. Nós estamos discutindo o país, finalmente,
no âmbito do direito, porque só isso salva a sociedade de entrar na barbárie. Nada é mais importante do que nós discutirmos qualificadamente o direito, porque sem o direito há, inevitavelmente, a barbárie. Então o Brasil, neste ponto, está bem. Nós estamos valorizando o direito, portanto, discutindo em alto nível. Oxalá a gente continue assim até o fim e cada vez mais fazendo isso. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.